Vamos lá para uma questão de regra de três composta, que muitas vezes algumas pessoas têm dúvida e tal. Então, uma dica, toda vez que você for encontrar algumas variáveis, muitas variáveis na questão, por exemplo, eu tenho um número de impressoras trabalhando tal horas por dia, imprimindo 100 folhas, enfim, né? Toda vez que você encontrar uma questão dessa, muito provavelmente é uma questão de regra de três composta, certo? Então, vamos aqui. Uma empreiteira, ela foi contratada para recapear 120 quilômetros de asfalto em várias ruas e avenidas de uma cidade no interior do país. De acordo com o responsável técnico, 20 homens. Aí eu já vou colocando aqui a quantidade de homens, no caso 20 homens, com ritmo de trabalho constante, trabalhando 8 horas por dia. Então, eu vou colocar aqui a quantidade de horas que esses homens estão trabalhando, tá? Lembre que a regra de terço composto trabalha com várias variáveis, consegue recapear 2 quilômetros de asfalto por dia. Então, eu vou colocar aqui, né, os quilômetros que eles trabalham, 2 quilômetros, e vou colocar o dia. Então, um dia, eles vão recapear 2 quilômetros. Mas o prefeito, ele deseja que a obra fique pronta em 30 dias. Então, para que, antes do início do período de chuvas, as ruas da cidade estejam em melhores condições. Então, ele quer 30 dias, certo? Para isso, o engenheiro, ele prevê que a jornada de trabalho deve ser de 10 horas. Então, eu já coloco aqui 10 horas por dia. E, após alguns cálculos, conclui que o número de operários precisa ser designado para a obra. Então, eu já coloco X aqui. Tá? E aqui eu vou colocar aqui eu vou colocar, né, todo o asfalto que precisa ser recapeado, que no caso, né, essa empresa ela foi contratada para recapear 120, certo? Então aqui eu vou colocar aqui 120, tá? Nesse propósito aqui da regra de 3, toda vez que você tiver uma incógnita, você coloca ela para cima e faz a análise de cada um. Então, se eu tenho um maior número de homens trabalhando, quantas horas, né, eles vão trabalhar? Eles vão trabalhar menos ou eles vão trabalhar mais? Eles vão trabalhar menos, tá? Por quê? Porque quanto mais homens eu tenho, menos horas eles vão trabalhar, né? Mais rápido o trabalho vai ser, porque eu tenho muita gente trabalhando, tá? Então, essa grandeza aqui, ela é inversamente proporcional. Por quê? Porque se eu tenho muitos homens, ele vai trabalhar em menos horas. Então, eu vou colocar a seta para baixo, tá? Então, se eu tenho uma quantidade de homens muito grande, tá? Eles vão recapear mais asfalto ou menos asfalto, tá? Eles vão recapear mais asfalto. Então, quanto mais homens, mais asfalto eu vou recapear. Então, essa grandeza aqui é uma grandeza o quê? Diretamente proporcional, certo? Porque quando um aumenta, o outro também aumenta, certo? E aí o dia, se eu tenho mais homens trabalhando, eles vão trabalhar em mais dias ou menos dias? Claro que em menos dias, não é mesmo? Então, é inversamente proporcional, tá? Toda vez você precisa fazer essa análise, tá? É um pouco difícil no começo, mas a gente pega, tá? Então, aí você vai calcular 20 sobre x, que é igual a 10 sobre 8, sempre mudando. Então, quando é inversamente proporcional, a gente coloca o de baixo em cima e o de cima embaixo, vezes, tá? 2 por 120, vezes 30 por 1, certo? Há pessoas que gostam de simplificar, fica até mais fácil, mas aqui eu vou multiplicar logo tudo assim. Então, 20x é igual a 10 vezes 2 vai dar 20, 20 vezes 3, aí vai dar 600, certo? 8 sobre 12, então vem aqui 12 vezes 8, 2 vai dar 16 sobre 1, vai dar 96, certo? 96 com o zero daqui, tá?
multiplicado por 1 dá 960, tá? E aqui eu faço cruzado, 600x vai ser igual a 96 vezes 2, eu venho aqui 96 vezes 2, 12, 18 com 1, 19. Eu venho 19, tá? Ah, porque você tá fazendo assim, não tá utilizando zero, porque o zero na multiplicação não tem muita coisa não. Então, eu multiplico e depois eu acrescento os zeros. Acho que fica mais fácil, tá? E aí, você acrescenta mais 2 zeros aqui, que é o zero desse e o zero desse, tá? Então, eu faço assim para ser mais rápido. E aí, como tem 2 zeros aqui, eu vou cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui. Aí, fica 6x igual a 192. Na multiplicação, 192 dividido por 6, né? Vai por 3. 3 vezes 6 dá 18, que sobra 1, desce 12. 12 dividido por 6, 2, ficando a resposta 32 homens trabalhando nessa obra. Então, o segredo dessa questão, ela está implicitamente, né, nessa questão da avaliação das grandezas diretamente e inversamente proporcional. Então, você vai treinando, que aí você vai conseguir, tá bom?